Fala aí, galera do YouTube, professor Roberto Stabile mais uma vez com vocês. E olha, galera, vamos continuar falando um pouquinho mais sobre medicina, vamos continuar falando um pouquinho mais sobre os cursos de medicina, notas, as universidades. E agora a gente vai falar um pouquinho do nosso grande Nordeste, né? Então a gente vai ter bastante universidade, já falamos um pouquinho sobre a região Sudeste, tá lá na parte 1, vamos falar um pouquinho sobre o Nordeste, são muitas universidades, e depois, é claro, a gente vai espalhar pelas regiões brasileiras para falar, para vocês verem como é que é a questão da nota, como é a chamada, como é que acontece esse modelo que é o SISU. Sei que muitos já participaram, outros estão participando pela primeira vez, então a gente vai deixar dicas aqui amanhã para você que vai começar a pensar sobre esse projeto e sobre esse processo que é a escolha de uma universidade, levando em consideração o SISU e etc, tudo isso. Certamente vocês já passaram por vários canais, já viram muitas coisas. Aqui a gente é realista e fala para você o que realmente vai acontecer. Não adianta eu te enganar falando que, olha, vai conseguir. Eu tenho uma metodologia impressionante para você conseguir a sua vaga em medicina, em direito. Não, aqui a gente vai falar a realidade. Aqui a gente acompanha a galera que é PCD, que é cota, que é ampla, assim, todas as informações. Então, inclusive, se você está em dúvida aí com alguma coisa, vem aqui no canal, faz a sua pergunta, que a gente vai responder tudo mesmo. Então, vamos lá. Então, vamos começar pelas universidades do Nordeste brasileiro. Tá aqui, ó. Já estou colocando aqui porque tem algumas informações bem interessantes que eu gosto de colocar. Primeira já está passando aí para vocês o que eu acho que é de grande importância mesmo, tá? Que eu acho que é de grande importância. A primeira universidade da região Nordeste, a Universidade Federal de Sergipe. Tá aí, ó, já está aparecendo para vocês. Deixa eu só colocar aqui, ó, tá vendo? Universidade Federal de Sergipe. Tá aqui as notas. Como a gente fez no outro vídeo, eu acho que é interessante o seguinte, você vai ver o seguinte, quais são as notas que o aluno teve em determinadas áreas. Olha só, você vai tendo a pontuação total dele. Lembrando, como eu falei já, cada universidade tem a sua forma de fazer o cálculo, pesos, etc. Então é importante você levar em consideração isso tudo. Tá aqui, então vamos passando. Então nós passamos lá a quantidade de acertos, você está vendo que varia muito entre os 150, os 160, alguns um pouquinho menos, alguns um pouquinho mais, tá? Então, olha lá, até o número 50, olha lá, 49, aí vem 50, 51 e 52. Certamente, os 50, 51 e 52 foram chamados na outra, né? Na primeira chamada, na primeira lista de espera, tá? Então, você pode fazer uma contabilização seguinte, olha, o último colocado passou com quanto? O último colocado passou com 790 e 83. Os três últimos que entraram com 791. Você vê, olha a diferença do último que entrou. E aí eu imagino o desespero dessa pessoa, que é o número 50. Preste atenção. O 49 entrou com 791 e 76. O 50 tem 791 e 75. Eu imagino o desespero desta pessoa, esperando assim, cara, por causa de nada, eu fiquei fora. E aí logo depois foi chamado. Então, ampla concorrência ficou mais ou menos assim. Vamos lá. L1, como é que ficou? L1, última chamada, você sabe que L1 já é cota renda e escola pública, 765, tá? Com a média ponderada, tá? L2, que é uma cota mais específica, você sabe lá, L2, tivemos várias segundas chamadas, com 729, L2 sempre tem a nota mais baixa, porque entra PPI, você tem que comprovar que é preto, pardo ou indígena, e consequentemente renda e escola pública. 729 foi a nota. L5 somente escola pública, então a nota já é elevada, 777, tá? E 781, olha lá, ó. L6 é escola pública e PPI, a nota também é um pouco mais baixa, você vai lá 735, não é igual a nota de L2, mas isso. Agora vamos a galera que é PCD, que está sempre aqui no canal, 718 para o L9, L10 que é já uma cota mais específica também, né? Tem muito mais questões. 658, você vê a diferença são quase 50 pontos, 60 pontos a diferença, tá?
L13, 738 e L14, vamos lá, 686. Galera, essa é a Universidade Federal de Sergipe. Então, se você está pensando em ir para lá, dê uma olhada e você vai ver o seguinte, opa, estamos aqui e observando literalmente o que está acontecendo na Universidade Federal de Sergipe. Vamos para a próxima. A próxima, Universidade Federal de Alagoas. Aí um do lado do outro, né? Pertinho, para a gente seguir quase num ritmo de estrada mesmo. Então, Universidade Federal de Alagoas, tá aqui as notas, né? Aqui, assim, o formato, às vezes, você fala assim, Roberto, esses espaços em branco. É porque muitas vezes esses alunos não deram essas notas ou não foi divulgado, etc. E, novamente, preste atenção no total de acertos. É muito importante isso. Total de acerto e redação. Sempre variando 150 a 160. Tá vendo? Olha lá. Nessa questão, o 26º colocado passou com 796. Foi o último. Você viu que lá na outra foi 797, se eu não me engano. Lembra? Então, atenção para a pontuação. Vamos na primeira, o L1, com 4 vagas, o último colocado 767, 767 e 54. Olha, novamente, né? Olha a diferença que existe na medicina. O terceiro colocado, 767,94. O quarto colocado, 767,54. É nada, cara. Isso não é nem um acerto, literalmente, é o peso, né? L2, como eu falei, aquela cota muito mais específica. E aí L2 tem uma nota menor, já foi para 738, tá vendo? 738 e 52, ok? Claro, o número de acertos também é menor, né? Leve em consideração isso. L5, escola pública, aí o número de acerto, eu digo assim, é muito próximo, 777. L6, aí entra o quê? Entra a questão de você estar na escola pública e preto, pardo e indígena, tá? 736, olha só, tá? Então aqui, vamos para o L10, aqui você só tem vaga, não tem L9 nem L13, L10 e L14. 671 para L10 e 675 para L14. E aí são as vagas para PCD. Algumas universidades, como eu falei, não colocam todas as vagas, colocam algumas vagas para PCD. E aí, uma é com renda, a outra é sem renda, né? Então, aquela completa deu 671. Essa é a Universidade Federal de Alagoas, galera. Então, assim, você que está aí em Alagoas ou vai fazer Alagoas, está pensando, tá? A ideia é essa. Vamos para a Bahia, pessoal da Bahia. Galera, Universidade Federal da Bahia, olha só como tá organizado isso aqui, vendo? Então, primeiro, a gente tem ampla concorrência, primeiro colocado na média geral, tá? Média geral na Universidade Federal da Bahia 827, média geral 835. Vamos para a média na Bahia, né? Que eu acho que é importante, média na Federal da Bahia. Certamente, segunda e terceira chamada, importante pra caramba isso. Você que está pensando em universidade, tem uma pontuação tal, a média da universidade, o peso da universidade se enquadra muito com você, eu acho que é muito importante, mas muito importante mesmo, você pensar numa coisa que eu acho que é interessante, que é quantas chamadas essa universidade teve. Se você olhar no passado, muitas vezes foi isso mesmo. Aqui ela teve assim, a segunda chamada, a primeira chamada é chamada normal, segunda chamada e teve a terceira chamada. Claro, a segunda chamada ali, ela chamou 2 pessoas e na terceira chamada chamou mais uma. Então, e a nota de corte foi 791 e 18. Lembra, novamente, né? Engraçado pra caramba. Na segunda chamada, o cara tinha pouquíssimos pontos atrás. 794 e 43, o que passou, e o que não passou, 794 e 29. Imagina o coração dessa pessoa, tá? Candidatos de escola pública, qualquer etnia, qualquer renda, 783. Candidatos de escola pública, de qualquer etnia, renda familiar, abaixo de 1,5, 778, tá? Aí vamos lá, tabela de notas. Aí para preto, pardos, indígenas, de escola pública, qualquer renda. Esse é o famoso L6, 742.
Agora aquela completona, né? Que é o que a gente chama de L2, que também teve chamada, 733. Se você está acompanhando todos esses vídeos, você está vendo que a média, ela segue um padrão praticamente em todas as universidades, galera. Todas as universidades seguem um padrão, tá? Agora, vamos para o pessoal que é PCD, 723 e 705, tá? E aí é uma questão relacionada principalmente ao quê? Aquilo, com qualquer renda, tá? Que aí entra muito o L14 e o L10 com preto, pardos, indígena, renda, escola pública, etc, 705. Uma dica para a galera que é PCD, que acompanha sempre o canal. Existem universidades que dão vaga para PCD sem a questão da escola pública, tá? Isso é importante, tá bom? Então, Universidade Federal da Bahia também já foi, você já computou isso. Agora vamos para o Cariri. Se você é do Cariri, tá aí uma opção muito, muito, muito importante você observar essas universidades, tá? Eu digo assim, sempre tem alguns pontos de universidades que são importantes da gente analisar e a gente vai falar durante os nossos vídeos sobre isso. Algumas universidades são importantes, tá? Essa aqui são edições anteriores e as médias, né, na verdade, como é que o cara foi aprovado em todas essas chamadas. Então, 2022 1 foi assim, 2021 2 foi dessa forma, e assim sucessivamente. Você tem todos os dados aí, depois se você quiser pausa o vídeo, dá uma olhada, analisa as notas, vê como é que foi, porque cada ano tem uma característica diferente, né? Cada ano é um ano, né? Então vamos lá, vamos para as notas mesmo, tá? Número de notas em termos de remanejamento, aqui aconteceu. Remanejamento é muito comum acontecer, mas vamos para os relatos das notas. Ampla concorrência. Primeiro colocado, com peso 812, o primeiro colocado. Como eu falei, pesos, que às vezes o cara fala assim, pô, mas Roberto, achei que essa nota da universidade está menor do que as outras. O que aconteceu? Muitas vezes pode ser o peso, tá, galera? Porque em termos de acertos, eu digo até o seguinte, se você olhar aqui no Cariri, a nota de acerto está um pouquinho menor do que as outras, tá? Já 145, você tem... Mas assim, 145 pelo menos, tá? 144 ali, então vamos lá. Essa é a lista do 1 ao 25, tá? Aí vamos pro L1, que a gente tem o 772, como a nota menor. O L2, do 7º ao 9, né? Do 7º ao 9 foi a lista de reserva, então foi 730, tá? 730 a menor nota no Cariri. L5, que é a escola pública, 781, importante. L6, 741. L9, 708. L10, 583. Galera, do 2 ao 5, lista de reserva. Lembrando o seguinte, galera que é PCD, atenção para isso. Se você tem essa cota completa, vai arrisca mesmo, que muita gente se inscreve e não tem condições. E aí você está vendo a quantidade de chamadas que teve no Cariri. Ó, foi o primeiro, foi o segundo, terceiro, quarto e quinto. Só o quinto entrou. E esse entrou com 60 acertos no total, hein, galera? 583 foi a nota dele. L13, 688 e L14, 686. Lembrando o seguinte, agora vamos lá, essa faz parte da estratégia, vou dar uma dica agora, o pessoal que tá assistindo o vídeo. O pessoal do L, aqui ó, pessoal que é L10, né, que é uma cota muito específica mesmo, que é uma cota que leva PPI, renda e etc. Esse cara pode ele pode participar da cota L14? Pode. Ele pode participar da cota L13? Pode. Ele pode participar da outra? Pode. Claro, se ele participar da L14, por exemplo, né, ele passaria? Depende, tá? Depende. Aqui, por exemplo, ele não passaria. Por quê? Porque, por exemplo, a nota mínima aqui foi 583. Aqui você tem que ter preto, pardos e indígenas, renda e escola pública. Muita gente não tem. Então, se você tem, você sai muito na frente aí no Cariri
Quem viu, viu. Quem não viu, vamos lá para a próxima para a gente caminhar, porque tem bastante universidade ainda. Universidade Federal do Ceará agora, tá aqui, ó. Já passamos para cá, para o Ceará. E aí você fala assim, poxa, Roberto, é muita coisa. Eu falo, sim, mas esse trabalho a gente faz para que vocês possam ter realmente esse acesso às universidades. Tá vendo? Universidade Federal do Ceará, infelizmente, está desfocado, mas vocês estão vendo que a nota, tá vendo? 164, 158, 165, 160, 150. É mais ou menos isso, tá? Só o Cariri teve umas notas um pouco mais baixas. E aí, olha só, quantidade de pessoas que foram chamadas, etc. Ele já coloca aqui, ó, planilhas de acerto, todo mundo. Aí vamos lá. Começamos com o último colocado do Ceará. E digo Ceará, é complexo, tá? O último colocado, 795, tá? Cota L1, 769, último colocado. Cota L2, 769, isso. Cota L2, vamos lá. Cota L2, 741, último colocado. Cota L6, 783, quase a nota igual. Desculpe, L5, que é sempre escola pública, né? L6, a nota, vamos passar aqui a nota. Depois, quem quiser, pausa o vídeo. 736, tá? L9, 741. L10, como eu falei, sempre tem. L10 é mais complexo. 667. L13, 721. E L14, 710. Tá aí a Universidade Federal do Ceará, com todas as notas. Lembrando que a Universidade Federal do Ceará, para mim, é uma das mais complexas em termos de nota aí. O peso dela faz com que, assim, não é fácil não. Quem passa lá realmente está muito bem preparado. Universidade Federal da Paraíba. Vamos para Paraíba agora. Vocês estão vendo aí uma das questões que eu acho que é bem interessante na Paraíba, se eles fizeram uma organização, eu acho até mais legível. Aqui são as médias de como aconteceu aqui, ó. Tá vendo? Bota as médias de como é que foi todos os anos. O processo, olha lá, como é que foram as notas, a evolução das notas de corte 2022, beleza, como é que foi tudo isso, termos de adesão da universidade, deixa eu botar mais um pouquinho aqui para baixo, dados aprovados, cadê? E eu acho que eu já passei isso, vamos voltar aqui para cima, porque aí a gente volta, porque estava tudo certinho ali, tudo organizadinho, tudo bonitinho, e a média, isso, pronto, vamos lá. Vagas para medicina, ok. Candidatos de ampla. Notas de cortes anteriores. Pronto, está aqui, como a gente estava falando. A evolução das notas de corte. O que caiu, o que não caiu nas universidades. E aí ele faz toda a planilha. Né? É porque às vezes a gente fala assim, poxa, queria mostrar tanta coisa, mas às vezes não dá para a gente mostrar tudo isso. Tá? Mas aí vamos lá para a gente ver mais ou menos como é que foi a questão em termos de notas. Por quê? Porque a gente quer saber como é que foi a questão de aprovação. Então, vamos lá. Então, acertamos aqui, tá vendo? Então, primeiro momento. Primeiro colocado, mais de... Olha lá. O segundo, 161. O terceiro, 169. Então, já viu que a gente já está no nível de notas lá em cima, tá? Então, vamos passando a questão das notas. Vamos ver quem foi o último colocado, foi chamado aqui. Continuamos. Então, assim... Primeira chamada da lista de espera foi chamado 66 e 67. 792 e 791, ok? 792 e 791. Foi a nota do último. L1, cota, 767. Tá? Agora vamos para L2, que é aquela cota mais específica. O último colocado de L2, passando aqui, 742. Tá? Importantíssimo. Você vê que a nota o número de acertos vem caindo de acordo com a questão da cota, de acordo com determinada característica. Por exemplo, o L5, que é uma cota relacionada à escola pública somente, as notas de corte continuam lá em cima, assim como o número de acertos. 150, 155, 148. 780, só teve um para a lista de espera. Isso é importante. E se não tem lista de espera, galera, todo mundo entra. Se você está esperando lista de espera, um abraço. L6, o último colocado, 742. Agora vamos lá para a galera PCD.
L9, 731, o último que passou. L10, 767, o último que passou. L13, 718 e L14, 712. Como eu falei, se você esperar para uma universidade que está te colocando, que você está numa lista de espera, e você acha que vai conseguir, só que essa universidade praticamente quase não tem, quase não chama a lista de espera, aí, galera, não adianta você optar por ela. Então vamos lá, para a próxima. E aí nós vamos para a Universidade Federal do Piauí. Você que realmente está aí, né, está pensando, está olhando o Piauí com calma, porque existem... A gente que selecionou algumas, tá? Existem várias, senão a gente ficar aqui o dia todo. Primeiro colocado, 817 com a média ponderada. Opa, acho que eu rodei demais, né? 700, vamos lá, devagar. 20, deixa eu... voltar aqui. Mas é assim mesmo, porque as páginas são pequenas. Então, o último colocado, o 20º colocado tem 796, tá? 796,9. Agora vamos para aqui a chamada regular ainda. 1, a 2, a 4. Bom, pelo que eu entendo aqui, parece que nós tivemos mais uma chamada, mais uma, em relação ao quê? Aqui, literalmente, está relacionado com os alunos que tem cotas. Então lá, 761, o último colocado aqui na A2, que deve ser L1, por exemplo, esse não tem nota, mas o penúltimo colocado 738. Depois, na A4, 743, na A6, 695. Né? Assim como, novamente, a A6, 682, a A7, nós não tivemos notas, como assim, a 7 nas duas não tivemos notas, nas segundas chamadas. Então, aqui, o que a gente tem é a classificação relacionada principalmente em a questão não só de segunda chamada, tá? Mas como de outras chamadas relacionadas a essas questões. Né? Então, aqui você está vendo aqui, ó, segunda chamada regular, o último colocado passa com a média ponderada 784. Né? Então, esse seria mais ou menos o processo aqui na universidade, em termos de Universidade do Piauí. Vamos para a próxima, que essa ficou meio enrolado. Também estava vendo, ficou um pouco enrolado. Vamos para a Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Agora sim. Agora está tudo organizadinho. Galera, sabe qual é a grande questão? A gente olha isso aqui e tenta armar para vocês a ideia mais possível para que vocês tenham acesso a essas informações. Então vamos lá. Rio Grande do Norte. Caicó, tá? Essa é aquela que todo mundo fala que tem as menores notas, etc. Primeiro colocado em Caicó, né? A nota dele, então ficou 940. Claro, aqui tem uma questão, eu não queria nem mostrar isso, mas assim, eu falei assim, não, eu vou deixar para mostrar por último, por quê? Muita gente fala para mim, Roberto, tem a ver com isso aqui, tem a ver com a porcentagem em termos de quem é morador do Rio Grande do Norte. Verdade que a gente chama de... como acontece no Maranhão, como acontece em Pernambuco. Por isso que eu não mostrei algumas dessas universidades, porque existe uma pontuação específica para quem mora ali. Então, assim, aquele que está pensando que Caicó pode ser uma boa opção, já não é mais. Por quê? Porque existe uma porcentagem de aumento na nota de quem é morador da região. Então, assim, você está vendo aqui as notas, está vendo? Vou passar aqui para vocês. Vou passar as notas aqui, você está vendo as notas 915, 900, assim como no Maranhão. Se você for ao Maranhão, você também vai ver isso aqui. Olha lá, L1, como é que ficaram as notas? L1, deixa eu voltar aqui. Voltar aqui para L1, deixa eu voltar. Aquela última nota L1, 753. Aqui, como não tem, veja só, uma observação bem importante. Mas, Roberto, essa bonificação, ela é para ampla concorrência. Para as cotas não tem bonificação. Por isso que, olha só, a nota L2, 726. Por isso que ela tem as menores notas. Vamos lá, L5, somente escola pública. Então, assim, olha só, vamos lá, vamos ver quem é o último. 766. L6, aqueles que são PPI e escola pública. Menor nota, 739. Agora L10, o pessoal que é PCD, 701. L14, vamos lá, 688, viu?
Agora, aí você pensa o seguinte, tá vendo? Aqui, ó. Pessoas com deficiência oriundas da rede privada. Lembra que eu falei para vocês que existem universidades que dão vagas para quem tem da rede privada, etc. Tá aqui, ó. Tá vendo? Então vamos ver como é que foi a nota. Nota 752. Você que é PCD, é da rede privada e vai fazer o vestibular para medicina. Quem vai fazer vestibular para outras áreas, a vaga para PCD muitas vezes estão abertas, assim, não tem ninguém que ocupe essas vagas. Mas para medicina é bem concorrido, tá? Então, tá aí as vagas em Caicó, levando em consideração o seguinte, galera. Levando em consideração o seguinte, vou voltar aqui para conversar com vocês. Levando em consideração que algumas universidades, para ampla concorrência, você tem uma bonificação de quem é daquele estado. Na parte de cotas e PCD, não, de maneira nenhuma. Então, é importante que vocês analisem esses dados para fazer uma escolha adequada. E, claro, posso falar uma coisa? Vocês vão ter bastante tempo para fazer qualquer tipo de avaliação. Principalmente por quê? Porque vocês vão ter tempo não só de avaliar notas, a gente vai colocar as notas aqui, a gente vai tirar as dúvidas de vocês e vocês vão poder fazer o seguinte, analisar e falar assim, opa, calma aí, eu posso pensar na seguinte questão e fazer essa troca, você vai poder fazer a troca durante todo o SISU, até o último dia. O último dia que você tem que deixar o que você realmente vai escolher. Mas isso a gente vai falar com mais calma. Galera, um grande abraço, o vídeo ficou bem grande, um grande abraço, até o nosso próximo, como eu posso falar assim, nosso próximo vídeo da parte 3, onde nós vamos falar de várias outras questões importantes sobre medicina. Galera, um grande abraço, até o nosso próximo assunto, que é muito importante, vai falar um pouquinho mais de notas de medicina.